suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações só melhoram a prece, por isso que os atos valem mais que as palavras, né? O que nós podemos entender, né? Quando se fala em prece, né, nós temos aí oração. E aqui a espiritualidade diz, né? Nós temos a condição de discernir o bem do mal, porque o bem e o mal estão latentes em nós, mas o nosso livre-arbítrio nos caminha para uma das duas situações. E nós não podemos esquecer, né? O caminhar para o bem ou para o mal é um direito de escolha que é o qual nós temos e nem Deus interfere. Mas a responsabilidade pelo ato final é única e exclusivo meu. Eu não tenho como terceirizar. Isso é líquido e certo. Eles dizem ainda, aquele que Deus pede perdão de suas faltas obtém mudança de proceder, né? Eu preciso mudar a minha forma de agir. E quando se fala na prece, nós entendemos o prece como oração. Oração é uma composição de orar mais ação. Eu preciso orar de dentro para fora, trazendo um sentimento para que eu consiga atingir o alto. E a ação, a mudança de proceder, de patamar em relação a situações, me encaminho para que essa oração realmente ela seja encaminhada conforme deve ser, né? Orar mais ação. Por isso que eles dizem, né? Só obtém mudando de proceder. Então eu preciso agir de uma forma diferente, né? Contrariando as situações às quais eu trazia anteriormente. Ainda dizem ainda, as boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Então eu preciso praticar o bem. As boas ações compreendem a prática do bem. E somente a prática do bem é que vão fazer com que eu possa me elevar, né? Vale muito mais do que as palavras. E muitas vezes nós fazemos as preces, nossas orações, somente balbuciando. Nós somente exprimimos através da boca alguns atos maquinais, né, gravados muitas vezes, né, repetidamente, sem nenhum sentimento. O que eles pedem é que a gente faça isso com sentimento. Isso é orar. Porque nós só vamos atingir aqueles que podem nos ajudar se realmente nós não fizermos maquinalmente. Nós exprimirmos todos os nossos questionamentos de forma sentida, né, de dentro para fora, né? Então é isso que os Espíritos nos respondem. Muito bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 4, Kardec traz: existem duas formas de perdoar. A primeira, nobre, porque perdoa verdadeiramente, sem que para isso o ofensor tenha de se humilhar. É perdoar sem interesse e sem segunda intenção. A segunda, enquanto que a outra forma é mentirosa, pois subjuga o adversário, obrigando a se humilhar mediante as condições impostas para o perdão. E isso não é perdão, é mentira, é capricho. Por que nós geralmente utilizamos a segunda parte, né? Nós perdoamos entre aspas, porque aquele ódio, aquele rancor, nós ainda guardamos com ele, a mágoa fica conosco. Então nós trazemos a situação mentirosa, né? Diferente daquela que é dita nobre, porque ela não tem interesse, ela não busca humilhar o outro. Isso vocês vão ver as situações que eu vou trazer daqui a pouco, né? São extremamente importantes que a gente observe isso. Porque enquanto nós não tirarmos de dentro da gente as situações rancorosas, né, as mágoas que ficam, nós não estaremos perdoando, né? E são situações que nos deixam adoecidos. As grande maioria das doenças que nós trazemos conosco são exatamente porque essas mágoas, esses rancores, elas ficam, né? E eu vou trazer um termo forte aqui que é difícil, né? Mas geralmente, quando nós falamos em perdão, né, a gente acha que desculpou, que realmente perdoou, né? Mas nós ficamos regurgitando as situações, né? Isso, porque regurgita é situações instintivas. Quem faz isso é animal, né? E nós tratamos as situações exatamente de forma animalesca, né? Porque a gente não esquece, né? A gente fica maquinalmente preparando algo para que a gente possa fazer com o outro talvez pior do que ele fez conosco, né? Nós não trabalhamos essas situações conforme deveria ser, né? Nós trabalhamos da segunda forma, entre aspas. E vocês vão perceber que é exatamente isso que nós procedemos. E vejam bem, né? As pessoas dizem perdoar, mas sua postura revela formas variadas de revide, né? Por isso que eu disse, nós ficamos regurgitando as situações porque nós não buscamos realmente perdoar. A primeira delas, condenação. Nós condenamos, né? Aí nós dizemos, eu perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Não é próprio nosso? Né?
Quantas vezes a gente fala isso, né? Eu perdoo, mas não quero ver o fulano nunca mais na minha vida, né? A outra, pretensão. Nós somos pretensiosos muitas vezes, né? Perdoo, mas vou dizer umas verdades. Quantas vezes nós nos preparamos? Eu vou perdoar fulano, mas ele vai escutar umas poucas e boas, né? E aí eu abro, né, um dicionário de situações para aquela criatura que eu, muitas vezes, eu estou dizendo que estou querendo perdoar. A outra, menosprezo. Perdoo porque ele é um pobre coitado, um infeliz, sem eira nem beira, né? E quando no início eu disse que nós entendemos misericórdia muitas vezes como dó, é exatamente nessa situação, porque a gente busca diminuir a pessoa, a gente menospreza a pessoa, né? Nós deixamos aquela criatura como se ela não valesse nada, né? A outra situação, o rancor, eu não tiro de dentro de mim, perdoo, mas não esqueço, então não perdoei, né? Olha que situação crítica, né, que a gente cria quando nós não entendemos o que vem a ser misericórdia, né? Quando nós não praticamos realmente o perdão na verdadeira acepção da palavra, né? E a última, maldição. Perdoa porque Deus há de castigá-lo. Olha bem, né? Deus não castiga ninguém. E aí nós esquecemos que Deus é soberanamente justo e bom, é um dos atributos da divindade. Essas situações são situações que nós trazemos conosco. Isso tudo significa que nós trazemos ainda situações de inferioridade, situações egoísticas e orgulhosas, aos quais nós devemos eliminar. Então, só é esse trabalho que foi dito anteriormente, que nós precisamos dessa transformação, né, dessa mudança de olhar em relação ao outro, busca toda essa mudança de caracteres que foi colocada aqui. Não é? Muito bem. Nós devemos lembrar que não há perdão total sem compreensão, né? Aí eu disse que quando eu mudar o meu olhar em relação ao meu próximo, né, significa que eu não mais busco julgá-lo. Eu preciso compreender que todos nós temos dificuldades, nós estamos no mundo de provas e expiações vivenciando dificuldades, né? Mas, né, eu preciso ter um olhar de compreensão para com o outro. Eu preciso mudar a minha forma de olhar o outro, né? Isso busca, né? Não há perdão total sem compreensão. Hoje, né, a criatura pode estar num mau momento, né, que é próprio, né? Nós andamos numa balança, né? Nesse mundo adoecido ao qual nós vivenciamos, é uma gangorra danada, né? Nós é que precisamos vigiar, né? Mas, né, nós temos essa necessidade, né, de compreensão, necessidades e limitações do próximo. Nós somos todos individualidades, todos nós temos limites. Então essa compreensão, esse olhar para o outro nos dá essa capacidade de a gente entender, de compreender o outro, que existem limites que nós precisamos respeitar, né? E aí nós voltamos, né, para a lei de liberdade, que está gravada na nossa consciência, e nos dá essa oportunidade de nós observarmos, né, que nós temos direitos e deveres, mas limitados, né? Eu preciso respeitar o direito dele como ele precisa respeitar o meu. E isso nos dá a oportunidade da gente poder compreender, né, o nosso próximo. Fazer com o próximo o que gostaríamos que fizesse conosco. Isso é da lei divina. Jesus trouxe isso para a gente, né? Nós precisamos, né, buscar, né, fazer com o outro aquilo, né, que eu gostaria, né, que ele fizesse comigo, né? Compartilhar situações. E aí nós temos, né, outra lei que nos dá essa oportunidade de a gente poder vivenciar isso, que é a lei de sociedade. Nenhum de nós vai se elevar isoladamente. Nós precisamos do outro. Nós precisamos compartilhar situações. E para isso eu preciso compreender o outro, né? Ver que ele tem direito, ele precisa me respeitar e eu preciso respeitá-lo. Isso faz parte, né, da nossa vivência aí. Muito bem, né? E aí, né, nós temos lá em Bordeaux, 1862, está na Revista Espírita, né, Kardec, né, traz esse comentário, né, esse questionamento. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Né? Então, quando Deus nos oportuniza, né, essa pluralidade da existência, né, essa oportunidade que nós temos de vivenciar em várias vidas, né, várias reencarnações, voltarmos quantas vezes forem necessárias, exatamente para que a gente possa, gradativamente, a gente buscando essa compreensão, né? É nós vivenciarmos situações dentro do nosso processo evolutivo, de forma que a gente consiga gradativamente entender
né, e compreender o outro. Muito bem. Em Mateus, no capítulo 18, no versículo 15, capítulo 15, no versículo 21 a 22, Jesus traz uma citação de Jesus. Não vos digo, perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? Então, Jesus traz isso. Então, essa oportunidade que nós temos, né, de perdoar incessantemente. Quantas vezes nós temos a oportunidade de vivenciar isso? E nós precisamos realmente cumprir isso, né? E aí nós trazemos, né, esse quadrozinho, né? Senhor, quantas vezes terei de perdoar o irmão que pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus responde, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Né? Observe a infinitude disso, né? A quantidade de oportunidade que nos é dada de nós buscarmos, né, vencer a dificuldade perdoando o outro. Mas para isso nós precisamos ter compreensão, né? Mudar a nossa forma de olhar o outro, não mais julgar, mas abrir o coração, ser empático com o outro. Muito bem, e nós vamos lá no Consolador, na pergunta 338, né, onde Emmanuel, né, traz para a gente, ele explica, né, o que seria esses 70 vezes 7. Né? Olha como é que é interessante, né, Emmanuel, sempre de forma assertiva, trazendo as suas explicações. Né? A Terra é um plano de experiência e resgate, por vezes bastante penosos. E isso é extremamente importante que nós entendamos que nós estamos no mundo de provas e expiações, né, vivenciando experiências e resgate. Né? Nós não estamos aqui a passeio, não. Nós estamos no mundo de provas e expiações exatamente vivenciando situações que nós criamos lá no pretérito. E hoje nós temos essa oportunidade de buscar resgatar essas situações. Hoje a gente entende por que situações penosas, dolorosas nós vivenciamos. Né? Todos os dias nós temos alguns pedregulhos para nós saltarmos. Dificuldades nós temos todos os dias. A nosso olhar para essas dificuldades precisa ser diferente. Né? A Terra é um plano de experiências e resgate. A Terra é uma escola. Né? Quando se fala que nós estamos no mundo de provas e expiações, a grande maioria de nós expiando situações. E expiação é um processo puramente educativo. Por isso que a Terra é uma escola. Né? E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Né? E aí é muito claro quando Emmanuel traz isso, que todos nós temos telhado de vidro. Né? Todos nós temos telhado de vidro. Nós temos a oportunidade de errar. Né? E o que a gente está vivenciando isso é exatamente por falta do quê? Por erro. Né? E todo dia nós escorregamos no erro. A nossa oportunidade é de olhar para dentro, nós sermos humildes e vermos que nós realmente, né, nós falhamos, muitas vezes. Então eu não posso, né, me sentir superior ao outro, já que eu estou buscando julgar, né, mas achando que eu estou no patamar de superioridade e não estou. Nós precisamos ter um olhar diferenciado para a situação, sermos empáticos com o outro, que a gente vai entender a situação. E muitas vezes aquilo que eu enxergo no outro são situações minhas. A gente precisa ficar muito claro nisso aí. Né? Muito bem. E aí a gente traz a chargezinha, né, que é interessante. Né? 2 soldados foram capturados pelos adversários e sofreram muitos flagelos. Anos após o fim do combate, encontraram-se e travaram o seguinte diálogo. Você conseguiu perdoar os inimigos? O outro responde, não. E você conseguiu? Depois de muito esforço, consegui. Eu não. Penso todos os dias em tudo que passamos naquele período. Né? Igual nós, né? Nós trazemos essa situação, né? Nós vivenciamos situações, a gente não conseguiu, nós trazemos ainda. Nós não podemos nem falar no rancor ou no ódio, nós trazemos a mágoa. Não é isso? Quantos de nós trazemos? Não? Eu estou magoado com Cicrano, eu estou magoado com Cicrano, estou magoado com Beltrano. Não é verdade? Né? Então a gente traz as situações. Vamos ver o que o outro diz. Então você continua prisioneiro. Eu já alcancei e desfruto da minha liberdade. Né? Então quando nós conseguimos, gente, alcançar esse patamar de nós não mais trazermos os rancores, as mágoas, nos libertarmos, nos livrarmos dos ódios, nós ganhamos a nossa liberdade. Porque é exatamente isso, né? Quanto mais mágoas e rancores nós trazemos, nós estamos carregando a carreta, né, cheia de entulho.
Quando nós não mais trazemos isso conosco, nós jogamos isso tudo fora. A nossa carreta fica vazia, nós ganhamos a liberdade. É isso que a gente precisa trabalhar. Quando a gente fala nas questões adoecidas, porque mágoa e rancor traz doença. Quantas situações nós ficamos trazendo com essas questões, porque muitas vezes a gente nem expressa ela verbalmente, nós guardamos conosco. E esse guardar conosco é extremamente terrível. Isso nos adoece. E esse companheiro, quando ele fala, não, eu cansei, já desfruto da minha liberdade, ou seja, toda situação conflituosa ao qual ele trazia até então, ele já não mais carrega com ele. Ganhou realmente a liberdade. O outro fica sem entender. Muito bem. Jesus nos falou: conserte-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e seja mandado para a cadeia. Está lá em Mateus, no capítulo 25, 26, versículos 25 e 26. Vocês observem que Jesus, quando diz, traz o simbolismo para nos explicar. E é exatamente isso. Enquanto nós temos essa oportunidade, hoje nós estamos no mundo de provas e expiações. Quantas criaturas nós trazemos essas desavenças, esses desacertos com ele. Então, ainda nessa encarnação, nós precisamos resolver isso aqui. Nós não podemos deixar que isso se encaminhe lá para o mundo espiritual, porque ela não acaba, não. Quantas situações, muitas vezes, as criaturas criam cismas com alguém, aquela criatura desencarnou e ele acha, puxa vida, acabou o meu problema com você. Não, ela continua. Ele de lá vai ficar te espizinhando, você daqui espizinhando ele. E isso acontece frequentemente. Quantas situações obsessivas acontecem em função disso? Aí a pessoa acha que um desencarnou e acabou o problema. Não, ele continua. Aí daqui a pouco você desencarna, vamos continuar brigando lá em cima lá no mundo espiritual da mesma forma. E isso vai, vira uma bola de neve. Então Jesus nos traz um conselho: nós devemos resolver a situação enquanto ele está caminhando conosco. Enquanto nós estamos lado a lado, nós temos a oportunidade de perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então nós precisamos trabalhar essas questões para que a gente não leve isso para o mundo espiritual. Muito bem. Análise prática para a aplicabilidade do perdão no dia a dia. E agora vocês vão ver que é extremamente interessante. São situações simples, mas que a gente não pensa. A doutrina espírita, como a doutrina consoladora, ela nos mostra o caminho. E Kardec, quando ela veio trouxe para a gente a terceira revelação, a terceira revelação, ela não veio também destruir a lei. Veio dar o quê? Execução daquilo que a gente perdeu na poeira do tempo, quando Jesus nos trouxe o caminho. A gente abandonou os preceitos ditados por Jesus. E ele disse que nos daria um novo consolador, que é a doutrina espírita, que traz para a gente uma concepção mais tranquila, de forma de entendimento, tirando muitas vezes o véu das coisas que a gente tinha colocado anteriormente. Então observe que, primeiro, por que perdoar é tão difícil? E a gente traz isso: não, perdoar é difícil demais. Somos imperfeitos porque nós trazemos conosco orgulho e egoísmo. São duas pragas que devem ser extirpadas. Nós precisamos, isso nos traz aquelas situações em que nos ligam a esse materialismo exacerbado, a esse apego que nós temos às coisas materiais, que nos levam ao orgulho e egoísmo. E exatamente essa imperfeição nossa que a gente deve trabalhar. Dificuldade de comunicação, nós não conversamos, Principalmente quando se fala em comunicação, muitas vezes a gente acha que é só falar. Não, eu preciso também saber escutar, e eu não consigo escutar o outro, eu não dou ouvidos ao outro, e isso muitas vezes é difícil perdoar exatamente por isso, que eu não consigo escutar o outro. Eu já tenho tanta raiva da criatura, eu crio uma separação muito grande em relação à distância entre um e o outro, que eu não consigo ao menos escutá-lo. A comunicação é dificultada em função disso. Dificuldade em nos colocar no lugar do outro. Eu nunca me coloco. Muitas vezes eu penso em colocar, eu estou achando que eu estou me rebaixando, porque eu me coloco numa situação orgulhosa e egoísmo, achando que eu sou melhor do que o outro. Nós somos individualidades, mas ninguém é melhor do que o outro.
Nós podemos estar num patamar evolutivo diferente, isso é normal, né? Já que somos individualidades, cada um está num processo evolutivo, mas o fato de eu estar num processo evolutivo talvez